Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E vamos conversar nesta noite sobre a questão 226 do Livro dos Espíritos. Essa questão, ela está lá, na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, no capítulo 6 da vida espírita, espíritos errantes. A questão 226 é a seguinte: pode-se a dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? E aí, os espíritos responderam: sim, com relação aos espíritos que tenham de reencarnar. Não são errantes os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo, né? Então, os espíritos disseram a Kardec que os espíritos errantes, aqueles que não estão encarnados, esses ainda são errantes. Aqueles espíritos que ainda precisam de uma nova encarnação, esses são espíritos errantes. Os espíritos puros, aqueles que já chegaram à perfeição, não são mais errantes e eles já estão no seu estado pleno e definitivo. E Kardec nos complementa essa questão com o seguinte comentário. Ele diz o quê? Que no tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente, à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, estarem ligados a um corpo, errantes, ou seja, sem corpo material e aguardando uma nova encarnação para poderem evoluírem e melhorarem. Os espíritos puros, estes sim, são os perfeitos e não precisam mais de encarnação, pois já encontram-se no seu estado pleno e definitivo. Miramês traz para nós também um comentário sobre essa questão. E ele diz o seguinte: o Cristo veio tirar multidões de espíritos da faixa dos errantes no espaço, colocando-os como espíritos conscientes de verdade pelos caminhos da pureza espiritual. Ele é a fonte de vida que nos ajuda a despertar as nossas qualidades, de modo a nos tornarmos unos com a divindade. A purificação das entidades espirituais se processa por variados meios, através de sacrifícios, dores, angústias e problemas. Entretanto, esse é o roteiro de todas as criaturas. Todos passamos pelas portas estreitas depois de vagarmos pelas portas largas. A doutrina dos espíritos, cuja fonte é Jesus, mostrando a sua promessa do Consolador, vem nos fins destes tempos nos mostrar com homologia nos anjos as leis naturais, que nos levarão à perfeição. Não tenhamos medo de abraçar seus conceitos renovados pela força do progresso, que eles se tornarão luzes que não nos deixarão perder nas trevas. Se formos espíritos
errantes, sujeitos a novas faltas, temos o Mestre Jesus ao nosso lado, a nos convidar para a devida reforma de sentimentos, de maneira que eles vibrem no consenso do Cristo para nos guiar a todos. O Espírito está estagiando na carne. Já desperto, compete-lhe ajudar os outros que lhe estendem as mãos em busca de socorro. Porque negar uma palavra de conforto e de esperança aos que sofrem, por que negar? Por que negar também o pão e a veste aos famintos e aos nus? É o nosso dever afinarmos com o amor, aquele amor que desconhece barreiras e avança em todas as direções para servir sem especular e ajudar, principalmente sem exigir. Se estamos na dianteira de alguns, já estivemos no lugar deles, no passado. E quantos estão à nossa frente? E de vez em quando voltam para nos dar as mãos, para nos auxiliar, para nos socorrer. Façamos o mesmo. Que Deus e Cristo não nos deixarão sós. Somente os puros não precisarão de reencarnação. Nós outros carecemos dessa bênção para abrirmos os olhos à luz que gera paz e felicidade. Então, para que possamos purificarmos espiritualmente e evoluirmos, precisamos atravessar variados meios, atravessarmos por vários sacrifícios, por várias dores, angústias e problemas. Esse é o caminho que todos nós percorreremos, sem exceção. Todos nós passaremos por essa prova, por esse caminho, para podermos chegarmos a tornarmos espíritos perfeitos e deixarmos de sermos espíritos errantes. Sendo assim, Cristo nos convida para essa reforma de sentimentos, né? Então, meus irmãos, meus amigos, tenhamos essa consciência de que ainda estamos muito longe de sermos espíritos perfeitos, mas que busquemos, né, trilharmos o caminho correto para deixarmos de sermos espíritos errantes e sim nos tornarmos espíritos puros. Aí sim encontraremos, né, a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.